estudar. Mas na outra aula. Agora vamos basicamente eu tinha dividido em 2 aulas aqui. Eu vou deixar uma aula só, que acho que dá tempo, que é fácil. Aí amanhã a gente só faz revisão. Então vamos lá. O que falta aí para não acabar, gente? Para não acabar! Para não acabar, gente! Ai, meu Deus. Então vamos lá. Juros simples. Aí o aluno vem e pergunta, professor, juros simples? Ninguém usa mais, por que a gente estuda? A gente estuda porque ainda tem concursos públicos que cobram juros simples. Alguns vestibulares cobram juros simples. Mas hoje, o nosso sistema financeiro trabalha só com juro composto. Não trabalha mais com juros simples. Então, a gente tem que ver porque isso ainda cai em concursos públicos. Antigamente, a gente usava bastante juros simples. Hoje, os bancos trabalham com o juro composto. Então, vamos lá. É uma aplicação de fórmula, tá? Então, juros simples, para a gente calcular o juro de um dinheiro que foi aplicado, é capital, que é o capital que você aplicou, a taxa, dividido por 100 para tirar a porcentagem, e o tempo. Então, o nosso Citizen, nosso relógio aqui tem marca Citizen. O único cuidado que vocês têm que ter é que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Como assim, professor? Bom dia, Marcelinho. Como assim, professor? É que às vezes ele dá a taxa ao mês e o tempo em anos. Então, vocês têm que colocar os dois na mesma unidade. É simples, fácil. Então, por exemplo, vamos imaginem comigo, que você tenha uma taxa de chiclete por cento ao ano. Aí ele aplica durante 20 meses. Então, você tem que ficar esperto com isso só. Se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Ok? Aqui não está. Então, você vai, por exemplo, ou jogar os dois para ano, que é mais difícil, ou jogar os dois para meses. Então, por exemplo, você tem 24% ao ano de juros simples, significa, se você dividir por 12, você vai ter 2% ao mês. Então, esse é o único, vamos dizer assim, cuidado que nós temos que tomar. E aí o montante é aquilo que a gente vai receber depois de ter aplicado o dinheiro. Então, o montante é o capital que você tinha, mais os juros que você obteve aplicando o dinheiro. Alguma perguntinha? Alô, alô? Alguma perguntinha? Não. Alguma perguntinha? Não? Então tá bom. É fácil pra caramba, mas tudo bem. O juro composto, tá? Você já trabalha que o juro composto é o juro sobre juro,
que é o juro que se trabalha hoje no banco. Na apostilinha, ele coloca a fórmula montante capital, 1 mais taxa sobre 100, elevado a t. Eu acrescento menos, porque tem exercícios que aparecem de vez em quando, que é de desvalorização, principalmente de carro. Então, ele fala lá que um carro desvaloriza 10% ao ano. Aí, quando for desvalorização, a gente usa menos aqui no meio. Nem vai aparecer, quase nem tem exercício de juro composto esse ano. Aparece mais no terceiro ano. Tá? E aqui nessa forma, você já tem o montante direto. Então, quando você aplica essa forma, você já tem o montante direto. Porque aqui já vai te dar capital vezes essa continha aqui do meio. Quando vocês vão comprar na loja, o cara na calculadora, hoje nem é assim, o cara vê no computador, né? Mas o cara tem essa conta na calculadora aqui, ó. Ele tem essa continha aí. Cacete, né? Essa continha aqui do meio já está prontinha para eles. 3 meses. Ah, eu quero dividir em 3 meses a televisão. Então, essa continha está prontinha já. Ele só multiplica pelo preço da TV. Aí ele vê quanto vai custar e divide por 3. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, vamos supor que você vai comprar uma TV de R$1.000. Uma TV de R$1.000. E a taxa de 1% ao mês. Aí você quer comprar ela em 3 vezes, que nem eu falei. Aí você faz a continha, calcula o preço da TV com os juros, depois divide por 3. Tá? Quando o cara fala, preço à vista em 10 vezes. É tudo enganação, viu, gente? Pode pedir desconto à vista, porque preço à vista em 10 vezes já está com juro. Não pensa que o cara faz milagre, não. Quando ele anuncia isso, que é o preço à vista em 10 vezes, e você tem dinheiro para comprar à vista, pode pedir desconto, que ele vai dar. E preço à vista em 10 vezes, ninguém vai fazer. Não existe isso. Esse preço já está com juros. Tá? Vocês vão ver que de juro composto tem muito pouco exercício. Tá? Pelo fato da potência, da conta de potência. O exercício importante que a gente tem de juro composto no terceiro ano é usando logaritmo. Tá? Mas é um exercício que não cai tanto no vestibular por causa disso, porque tem que trabalhar com calculadora. Então vamos lá. Vamos devagarzinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagarzinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagarzinho. Determine o juros simples, page number 56. Determine o juros simples, produzido por um capital de R$20.000, empregado a uma taxa de 10% ao ano em 4 anos. Bom, o segredo, não preciso nem falar, é fazer o que eu fiz aqui. Ó. Não é indo com a fórmula, aplicar a fórmula direto. Tá? Aqui eu já vou dar um parênteses, depois que eu acabar aqui. Primeira coisa que eu olho, se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Se tiver, é só descer o porrete. Juro é se tem. Ele nem pediu o montante aqui. Se ele quisesse o montante, era só fazer montante, capital,
mais juros. Então, quer dizer que esse indivíduo iria resgatar R$ 28.000 nessa aplicação. Pergunta? 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 Não, Glé. Fácil, né? Essas duas aulas são muito fáceis, tá? Agora eu vou dar uma primeira observação, tá? De como os exercícios, não estou falando que é de juros simples. Eu peguei na revisão, eu pus vários assuntos, mas na prova eu filtrei e ainda coloquei só os mais importantes. Na prova, todos os exercícios vão ter assim. Determine os juros simples produzidos por um capital de 20.000 vezes número de chamada do aluno. Todos vão ter isso. Se vocês quiserem copiar, vocês vão ter trabalho. Todos os exercícios vão ter inseridos o número de chamada. Então, vai ter trabalho para copiar. E eu vou conferir um por um. Então, por exemplo, aqui, dá um exemplo. Tá? Não estou falando que vai cair juros simples, mas estou dando um exemplo de como os exercícios vão estar. Regra de 3, porcentagem, divisão de um número, que são os assuntos mais importantes. Aí amanhã a gente vai falar disso. Então, aqui, por exemplo, nosso capital vai ficar 20.000 vezes o número do aluno. Então, vamos supor número 3, número de chamada do aluno. Então, quer dizer que o número 3 vai dar um resultado, porque o capital dele é 60.000. O número 10 vai dar outro resultado, porque o capital dele não é 20.000, é 200.000. Pode fazer com calculadora, não tem problema, mas fiquem espertos. Quem está acostumado a copiar um do outro, fica esperto. Porque se copiar com o número certo, com 2 números iguais de aluno, vai ter as 2 provas erradas. A prova está fácil. Eu procurei pegar só os assuntos mais importantes. Mas fica esperto, porque quem está acostumado a copiar aí vai dançar. Vamos lá. 2. Um capital aplicado a juros simples. Então, sempre ele vai falar aqui, ó, qual o tipo de capitalização. Se é juro simples, juro composto, ele fala. Não precisa se preocupar. Há uma taxa de 2% ao mês. Produz R$ 10.800 de juros em 2 anos e meio. Calcule o valor do capital. Então, como eu faço em todos, eu escrevo os dados. Tem gente que não faz isso. Escreva, gente. Fica mais simples de você entender o que ele está dando e o que ele está pedindo. Então, ele pediu o capital, ele deu a taxa que está ao mês, ele deu os juros e ele deu que o tempo é 2 anos e meio. Então, isso quer dizer que aqui eu preciso transformar. Nesse caso, por exemplo, fica mais fácil transformar 2 anos e meio em meses. Então, esse é o único lugar que vocês podem errar juros simples. Se a taxa e o tempo não estiverem na mesma unidade. Faz a formulinha do Citizen, só que agora eu não sei o Czinho. Então, juro 10.800, taxa 2/100, vezes 30 meses. Faz a continha, capital 18.000 conto. Pergunta? Pergunta? Não, Glé. Obrigado.
Obrigado. 3. Talvez sejam as duas aulas mais fáceis da possível, tá? Determine o capital que empregado a uma taxa de 8,4% ao ano rendeu em 7 meses 490 contos de juros simples. É quase igual ao anterior. Na verdade, é igual. Só que agora, em vez de você transformar o tempo, que ficaria chato, eu passar de meses para ano, eu teria que dividir por 12. Ficaria muito ruim. Porque 7 dividido por 12 não dá exato. Mas a taxa, se você dividir por 12, dá um número que não é dízimo. Então, se você pegar, é 8,4? É isso? Confiram para mim. Aqui é 8,4, é isso? Alô? É, tá certo, Glê. Apagou. Não saiu direito na foto. Então, esse 8,4 dividido por 12 dá um número legal. Não dá dízimo. Então, eu transformei a taxa aqui. Então, exercício 2 e 3 são exatamente idênticos. Ele deu o juro, deu a taxa, deu o tempo, pediu capital. É só não errar a conta, mas você tem a calculadora que você pode usar. Sexo. Estou esbaforida. Sim. Hã? Oi? Falei sim, sim. É. Você é um amor. Você sempre, assim, deixa eu pensando que todo mundo está aí. Que não tem ninguém vendo filminho evangélico. Ou ninguém dormindo. Essas horas. Você Filme sempre evangélico. muito feliz. Muito feliz. Vamos lá. Um capital qualquer aplicado a juros simples, uma taxa de 4% ao mês, dobra depois de quanto tempo? Nossa, professor, o capital vai dobrar! Eu coloco o valor, tá? Eu não coloco X. Normalmente os matemáticos colocam letra. Eu prefiro colocar valor, tá? Porque é muito mais fácil trabalhar com valor. Para que eu vou colocar X e 2X? Que merda. Não. Então eu vou colocar aqui, ó. Imaginem que eu tinha R$1. Aí depois de um tempo ele vai dobrar. Então quer dizer que meu montante passou a ser 2. Portanto, eu tive R$1 de juro. É simples assim? É, pode colocar valor, que não tem problema. Tá? Se você colocar x, 2x, vai dar a mesma coisa. E aí, eu já tenho capital, tenho juros, falta o tempo. Então, vai no Citizen, substitui. Juro 1, capital 1, taxa 4, tempo. Como a taxa está em mês, você vai achar o tempo ao mês. Ai! Bora. Então, fazendo a continha, você vai ver que vai dar 25 meses. É uma aulinha tranquila, super gostosa. Vamos lá. Tá vendo? Para ele dar juro composto, ele tem que dar a conta, porque você não tem calculadora. Então, ele tem que dar a conta ali, dentro do parênteses. Como ele deu aqui. Ou ele tem que dar logaritmo. Tem hora que ele não dá essa conta e dá logaritmo. Ah, mas eu não vou falar sobre isso esse ano. Vocês estão muito cansados. Eu sempre falo no terceiro ano. Um capital qualquer, aplicado a juros compostos, a uma taxa fixa de 4% ao mês, dobra
após quanto tempo? Adote 1,404 elevado a 17, aproximadamente 2. Se ele não der isso, você não faz, sem calculadora. De novo, nós vamos fazer a mesma coisa. Adotar valor. Se o capital é 1, o montante é 2. Pronto. Dobrou o que você tinha. E a fórmula de juro composto trabalha já com montante capital, diferente de juros simples. Então, aqui o montante é 2, capital é 1, a taxa é 4, e aí você vai chegar aqui, ó. Lembra daquelas equações que a gente resolvia, que a gente aplicava logaritmo? Então, ele pode dar logaritmo, mas aqui ele não deu logaritmo. Ele deu isso aqui, ó. Quer dizer, estava na cara que o tempo ia dar 17, né? Que ridículo isso. Porque 1,04 elevado a 17 é 2. Está aqui, ó. Então, quer dizer que o tempo é 17 meses. Então, o juro composto, gente, por enquanto vocês não precisam se preocupar. Vocês vão começar a se preocupar lá no terceiro ano. Porque, por enquanto, quando aparecer, vai ser tudo coisinha desse jeito, bem idiota. O que ele quis mostrar no 4 e no 5 é que o juro composto, ó, no juro simples, você demoraria 25 meses para dobrar o capital. No juro composto, em 17 meses você já dobra. Então, foi isso que ele quis mostrar. Tá? O 6, outro de juros simples. Tá? Qual o tempo em que o capital de R$ 6.500, 12% ao ano, a juros simples. Nossa, parece que falta alguma coisa. A quantia de R$ 2.340. O juro é 2.340. O enunciado mal feito. Então, como sempre, gente, separe os dados aqui, ó. Capital, taxa, juro, e você quer o tempo. Então, é só substituir. O juro é 2.340, o capital é 6.500, a taxa é 12, o tempo não sei. Como a taxa está ao ano, o tempo está em anos também. Ok? E a última aula é uma revisãozinha, tá? É uma revisãozinha, tem porcentagem, tem aumento, tem juro, e tem um aí que é só leitura gráfica. E aí, acabou, gente! Acabou! Amanhã a gente dá uma olhadinha nesse exercício. Eu vou pedir para vocês olharem hoje. Aí amanhã, qualquer coisa, a gente vai trabalhar com a revisão que eu abri lá em cima do TC. Tá? Então, amanhã a gente vai fazer isso. Hoje, a aula de Química é bem bunda, tá? Que é uma aula só informativa. Aí eu mostro para vocês a revisãozinha que eu abri. Beleza, gente? Beleza, Glé. Beleza.